Amém. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui dando continuidade a mais um papo de escola bíblica. E desta feita, queremos te convidar a participar dessa terceira episódio, terceira revista, que é Jesus, discípulo e lei. Então, vamos fazer um comentário rapidinho sobre a lei e o comportamento dela na nossa vida cristã, como Jesus cumpriu a lei, ele é o cumpridor da lei. E para comentar um pouco dessa revista, está aqui o professor Sil, presbítero da nossa igreja, professor da classe de casais, pai de 3 filhas, né? 4. 4? 4 meninas. Eu me esqueci, é tanto menino que eu me esqueci. Eu achei que o limite era 3. Brincadeira. A paz do Senhor, amados queridos. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos, com os nossos queridos ouvintes aí, para falar da palavra de Deus, a palavra viva de Deus, né? Então, obrigado pelo convite, por mais essa oportunidade. E nós vamos falar de Jesus, da lei, né, dos profetas, que é uma coisa maravilhosa. Amém. E, para quem não sabe, né, Silvio tem 4, mas eu sou o terceiro de 5 também, né? Nós em casa somos em 5. 5. Somos em 5 também, então é gente. Bom, Jesus, discípulo e a lei, né? Então, dando continuidade aí ao Sermão do Monte, o capítulo 5 e 20 de Mateus, porque vos digo, se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, Jesus já dá continuidade ao Sermão do Monte, já dando um toque ali, bem no início do seu ministério, nos escribas e nos fariseus, né? E fala, se você faça um juízo for igual a deles, já não entra no reino de Deus, já entra no reino do céu, né? Ele já faz essa abertura, né? Então, quando a gente fala de justiça, né, a respeito da perspectiva bíblica, Silvio, como viria a ser esse negócio? A lei e os profetas, né, foi algo entregue por Deus para um povo escolhido. Não foi para todas as nações, foi para um povo escolhido, que era o povo hebreu, né? Hoje, a nação de Israel, né? E esse povo hebreu, a gente tem lá a história do pai Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, né? Até quando chega em Moisés, que aí Deus vai, conversa com Moisés, faz ele retirar o povo, né? Liderar a saída do povo do Egito, e aí começa todo um trabalho que Deus faz com esse povo no deserto. E lá Deus começa a, não diretamente, mas indiretamente, através de Moisés, né? O povo não conseguia suportar, né, Deus. Então Deus começa, através de Moisés, conversar com o povo e ter um relacionamento com o povo. E aí que começa realmente a toda a história aí de Moisés, né, a lei e os profetas. A lei ela era dividida em 3 partes, né, como requisitos morais, requisitos cerimoniais e requisitos de justiça. Né? Desses 3 que eram específicos para aquele povo, só os requisitos morais que veio para nós. E dentro dos requisitos morais, né, está a justiça. Né? A justiça de Deus, irmãos, é uma coisa assim muito séria. Né? Muitas pessoas, Deus é amor, Deus é misericordioso. Não, a justiça de Deus é infalível, não tem jeito. A justiça de Deus está ligada à integridade, está ligado à retidão, né? Está ligado à santidade. Né? Então está ligado a atributos do próprio Deus. Na verdade, todos os requisitos morais que Deus entrega para Moisés e depois no Novo Testamento através de Jesus, né, o próprio Deus encarnado ali, Jesus falando pelo Pai, como o Pai, né, e nos ensinando as coisas. Na verdade, os requisitos morais são características do próprio Deus. Uhum. Então, quando nós falamos em justiça, tem muitas pessoas que têm uma noção equivocada, que Deus vai nos perdoar. Não, Deus não pode nos perdoar, senão seria injusto. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, como que Deus faz agora para nós que somos pecadores não morrermos se Ele falou que ia morrer? Não tem jeito, nós temos que morrer. Aí é que entra Jesus. Jesus vem, um inocente, que toma o nosso lugar, e aí Ele vem e morre no nosso lugar como um malfeitor, como um pecador, sem ser malfeitor. Então Ele toma o nosso lugar, há uma comutação de dívida e a nossa dívida fica em cima de Jesus. Então a alma que pecar, nós pecamos.
essa morrerá. Então, na hora de morrer, na hora de Deus fazer justiça, ele não faz justiça em cima de nós, ele faz justiça, ele fez justiça, ele faz justiça em Jesus. Isso, irmãos, é a maior justiça que pode existir, né? Claro que tem várias ações de Deus aí envolvidas, né? Que é o ato de Jesus se encarnar, vir aqui a segunda pessoa da Trindade, eu falo a segunda pessoa da divindade, ela vem, deixa todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua onisciência, nascido de mulher, nascido sob a lei, e aí ele nasce, cresce, aprende a comer, aprende a gatinhar, aprende a falar com seus pais, Maria e José, né? E aí cresce no ambiente judaico, eles eram judeus, Jesus era judeu, nascido em Belém, depois foi morar no Egito, 2, 3 anos, depois voltou lá para esqueci a nome, Nazaré, né? Homem de Nazaré. Depois também, mais crescido, foi para Galiléia, mas enfim, era um homem esforçado nos trabalhos, seu pai era carpinteiro naquela época, não é igual hoje. Carpinteiro era um serviçal, fazia um pouco de tudo, montar barraca, serviços de madeira, serviços com pedra, o que tivesse. Muita coisa. É muita coisa, né? Então, Jesus aprendeu a lei, cumpriu a lei, né? E o que eu acho muito interessante é que Jesus, como Deus, Samuel, ele respeitava a palavra do próprio Deus. Então, Jesus, quando ele estava aqui presente, ele se submetia à palavra viva, palavra de Deus. Então, nós lemos agora, né, nesse, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, eu não vim abrogar, mas cumprir. Então, Jesus, além de cumprir, ele agora começa a dar uma nova face, ele começa a renovar. Olha, lembra o que foi dito? Amarás ama o seu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, aí Jesus começa uma lista, não vou citar a lista toda, está lá em Mateus 5, eu, porém, vos digo que nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou, como eu vos amei. Então ele tira a referência, né? Amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Tinha muita gente se suicidando, muita gente se martirizando. A pessoa se odeia, como é que ela vai amar? Se odeia, como é que ela vai amar o próximo se ela não ama nem a si própria? Isso nós temos hoje. Pessoas que não se amam e aí não amam o próximo. Aí Jesus vai e muda isso aí. Jesus fala assim, não, agora ama o teu próximo como eu vos amei. Agora a referência não é eu, agora a referência é Jesus, né? Então, ele cita várias outras coisas nesse sentido, né? Inclusive fala dos fariseus, como você já citou no início, né? E os fariseus, assim, se a gente não tiver uma justiça melhor do que os fariseus, gente, os fariseus eram os homens mais legalistas que tinha na época. A justiça dos fariseus era baseada no legalismo, A justiça era baseada na lei. Só que era uma lei cheio de normas, e não pode, não me toque, não faça isso, não faça aquilo. Exatamente, principalmente, né, no sábado, aquele legalismo totalmente acusatório, aquele legalismo, por isso que Paulo curava no sábado e a gente reclamava da cura, porque foi no sábado, né? Exatamente. Foi curado, o aleijado não podia andar no sábado, pelo amor de Deus. Exatamente, então assim, Jesus teve que falar, não, mas se você tiver uma ovelha presa, né, nos arbustos, numa cerca, você não vai lá salvá-la porque é sábado? Você vai deixar a ovelha morrer? Não, assim também o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus começa a falar um monte de coisa. Ele cumpriu o sábado e era Senhor do sábado. Ele cumpriu a lei, mas ele está muito acima da lei, né? Algumas pessoas falam para mim assim, não, mas no Antigo Testamento era diferente. Era diferente. Jesus ainda não havia se revelado, né? O Filho ainda não havia nascido na plenitude dos tempos. Deus estava esperando o momento certo, né? A plenitude, o momento correto. Nem antes e nem depois. Se fosse hoje, Jesus ia estar aí numa prisão, aguardando a terceira, quinta instância e talvez nem fosse julgado, né? Então, assim, não, Deus escolheu o momento certo, que foi na época do Império Romano, ligado lá à estátua de Nabucodonosor. Gente, é maravilhosa a palavra de Deus. Então, o que acontece? Deus, na sua justiça, voltando ao ponto da lei, né, da sua justiça, os profetas, ele não passa a mão assim, eu vou quebrar seu galho, eu vou perdoar você. As pessoas confundem misericórdia de Deus com a graça, né, com a graça. Então, a misericórdia de Deus
Ele não nos dá aquilo que a gente merece. E a graça de Deus é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos, que é o favor não merecido. Gente, é maravilhoso isso, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado. A misericórdia de Deus é porque nós não somos consumidos, porque não era para a gente estar esperando Deus ser paciente, esperando a gente aceitar Jesus. A gente não é consumido por causa da misericórdia de Deus, ou seja, o mal não vem até nós porque Deus é misericordioso, né? Longânimo, é paciente, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas não brinque com Deus, não brinque, Ele é justiça. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor, né? Então, a sua graça é favor não merecido. Aí vem a graça através de Jesus. Né? Algumas pessoas perguntam assim, mas como que era a salvação no Antigo Testamento, já que a gente está falando de lei? A salvação era também em Jesus, sempre Jesus, só Jesus salva. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas onde estava Jesus no Antigo Testamento? Estava em Deus. Quando, por exemplo, vou pegar um exemplo, tem vários, né? Mas eu gosto muito da meretriz, né? Raabe, lá na cidade, né? De Jericó. Ela era uma meretriz lá que mandava e desmandava. Ela devia ter muitas meretrizes sobre. E ela morava em cima, numa casa, em cima dos muros de Jericó. Né? Segundo os historiadores, que os muros eram largos, né? Tinham casas em cima, e ela morava em cima desse muro. E aí, quando Josué envia os 2 espias, ela temeu. Não, esse Deus dos judeus aí, dos hebreus, não, esse Deus aí... Ele ouviu falar, viu o que tinha feito nos egípcios. E ela creu no Deus dos hebreus. E esse creu no Deus dos hebreus e obedeceu. Aí, irmão, como que ela obedeceu? Porque os espias orientou ela. Você vai colocar aqui agora umas fitas na janela, aqui da casa, e quando acontecer, você vai reunir sua família e ficar aqui, ninguém sai da casa. Irmãos, olha que tremendo. Aí, olha o milagre que agora Deus tem que fazer. O Josué, todo o povo hebreu rodeia a cidade 7 dias, 7 vezes, né? Uma vez por dia, durante 7 dias, e no último dia tinha que rodear 7 vezes. Então, no total foram 13 rodeadas. Aí as muralhas de Jericó caíram, como você conhece. Só que as muralhas de Jericó caíram menos numa parte. A parte onde estava a casa de Raabe. É tremendo, irmãos, porque ela creu e obedeceu à orientação dos espias. Então, a salvação de Raabe foi em cima disso. Ela creu no Deus dos hebreus, Jesus é o Deus dos hebreus, lá no Antigo Testamento, Jesus está em Deus, Ele é Deus e sempre será Deus. E aí Raabe creu e obedeceu às orientações. Por isso ela foi salva e consta lá em Hebreus 11, né, na lista lá dos heróis da fé. Isso aí, e Abraão também, né? Creu Abraão no Senhor, ele foi imputado. Já começou daí. O pai da fé, né? O pai da fé. Exatamente. Veio bem antes de tudo isso. Creu Abraão no Senhor, ele foi imputado com justiça. Ele é feito para as gerações. Então, o ponto de partida sempre foi a fé, sempre foi crer. Sempre foi crer. E eu gosto de citar exemplos, porque as pessoas hoje em dia escutam, come na mão dos outros, né? Então a pessoa não lê a Bíblia, ela não faz um devocional, não ora, não pesquisa a palavra de Deus, não tem uma Bíblia. Alguns crentes não têm nenhuma Bíblia de estudo, não tem um dicionário em casa, sabe? Não tem um comentário bíblico, é uma pena. Aí come na mão dos outros. Então algumas pessoas, não, Deus é amor, Deus vai perdoar, na última hora Deus vai perdoar. Irmãos, querido ouvinte, Deus não perdoou o antigo mundo antes de Abraão, né? Lá antes de Noé, Deus não perdoou. Noé ficou pregando 100 anos. Por que mais? Né? 100 anos falando, olha, vai vir dilúvio. Né? Naquela época nunca tinha chovido. E ele pregando, vai chover, Deus vai fazer o juízo. E ninguém creu. Até o dia que Noé e a sua família entrou na arca. E Deus lacra a arca por fora. E aí veio chuva, e morreram todos. Então, quando você lê lá no livro de Hebreus, que é o Novo Testamento, ele vai falar, somente 8 pessoas dessa família sobreviveram. Todas as pessoas morreram. Outro exemplo, né? Por que eu estou citando isso? Porque Jesus cita, né? Como na época de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Outro exemplo que Jesus fala, né? De Sodoma e Gomorra. Jesus cita assim, como nos dias de Ló,
comiam, bebiam, casavam, faziam negócios, faziam transações, faziam tudo que você possa imaginar. Até o dia que Ló saiu da cidade, porque Deus tinha promessa para quem era justo. Ló, sua esposa e as 2 filhas. Abraão tinha orado antes, lembra? Abraão tinha orado, mas Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, e se tiver lá 50 justos? Se tiver 40, mas Senhor, se tiver 30? E ele insistia com Deus, e aí Deus falava, não, por causa dos justos eu não vou destruir. Só que aí era só 4. O que Deus fez? Manda o anjo, e o anjo retira Ló da cidade. Quando o anjo retira Ló e a sua família da cidade, o que aconteceu? Caiu fogo e enxofre, matou todo mundo. A mesma coisa Jesus diz, a mesma coisa vai acontecer nos dias atuais. Da mesma forma que foi nos dias de Ló, da mesma forma que foi nos dias de Noé. Nós temos que abrir nosso coração. Você que está me ouvindo, se você não aceitou Jesus, dobre o seu joelho, ore, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e peça para Jesus entrar na sua vida. Você será salvo. Aquele que confessa com a boca e com o seu coração crê que Jesus é o Senhor, será salvo. Bom, creia nisso, porque Deus é fiel pela sua palavra. Não vai passar nenhum tio dessa palavra que não seja cumprido. Ele vai cumprir tudo. Creia nisso. Creia. Aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Eu gosto de citar um exemplo, Samuel, que a gente não tem comentado, né? Mas é uma curiosidade. Algumas pessoas ficam alegres, ficam estimuladas, Robinho, com o Apocalipse, né? Os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Mas as coisas com Deus, ele é assim, é o 880, ou é tudo ou é nada. Né? Nem 0 ou 100, né? Ou é tudo ou é nada. Então, algumas pessoas não acreditam em Gênesis 1, não acreditam em Gênesis 2. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, os únicos 4 capítulos da Bíblia que não tem pecado são os 2 primeiros de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. Sabe, Deus, no Gênesis 1, Deus cria o mundo, o universo, as estrelas. No Gênesis 2, cria o homem, cria o paraíso, cria a árvore da vida. Aí só em Gênesis 20 é que nós vamos ver a árvore da vida e o paraíso. E em Gênesis 20 e 21, aí nós vamos ver realmente, né? E viu um novo céu e uma nova terra. Então, assim, os 2 últimos de Apocalipse e os 2 primeiros de Gênesis, né? Eles realmente são os únicos capítulos que não tem pecado. Fala de paraíso e fala da árvore da vida. Se você não crê em Gênesis 1 e 2, por que você acredita que vai acontecer Gênesis 21 e 22? Né? Então, nosso Deus é o mesmo. Se você crê em Gênesis 21 e 22, pode crer que Gênesis 1 e 2 é real e verdadeiro. Então, a palavra de Deus ela se completa. Ela é inteira. O Novo Testamento confirma as coisas do Antigo, confirma a lei, confirma os profetas. Né? Mas Jesus, por exemplo, quando veio aqui, Samuel, Jesus falava assim, não tem deslido? Jesus falava muito, não tem deslido? Falava várias situações, sabe por quê? Todo sábado ele ia na sinagoga. Desde os 12 anos, a Bíblia só cita quando ele tinha 12 anos. Acredito que até Jesus estava envolvido com os doutores, falando das coisas do meu pai, né? Do Pai Celestial, né? Não está falando de José, está falando, eu tenho que cuidar das coisas, dos negócios do meu Pai Celestial. Então Jesus, com a autoridade do Espírito, estava lá falando e assim por diante. Mas algumas pessoas, não, o Espírito Santo não dá sabedoria. Dá, mas o Espírito Santo não vai fazer o que você tem que fazer, que é estudar, ler, sabe? Se preparar. E aí o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Mas eu estudei isso aqui há 10 anos atrás. O Espírito Santo faz você lembrar. Ele coloca a palavra na nossa boca. Então, assim, é maravilhoso a gente estudar. Né? A justiça de Deus não falha, não falha. Né? E o Novo Testamento tem algumas frases de impacto. Né? Então, em Gálatas, por exemplo, e Filipenses fala, não erreis. Tiago também fala, não erreis. Né? Não erreis. Tudo que o homem semear, tudo, isso também ceifará. Então é justiça. É justiça. Justiça. Então hoje quem falou foi você, Silvio, eu fiquei só ouvindo. Né? Mas graças a Deus, porque
o que queria falar era isso, na verdade, né? Isso tá revista. Porque quando você estuda o assunto para falar, ele vai vindo. E o Então, Espírito Santo vai vai lembrando a lembrando, gente, né? vai lembrando e direcionando, porque a gente não sabe quem está do outro lado ouvindo, que a Exatamente. sua necessidade. Então, isso que você ouviu, não tenha dúvida, é Deus falando com você. Creia, aceite a Jesus, tome uma atitude, que Deus vai te abençoar. Amém. Cristo te esclarecerá. Amém. Amém? Queremos agradecer você por ter participado com a gente, mais esse podcast. E queremos convidar para continuar com a gente no próximo. Vamos deixar aí o link na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar. É bênção para a sua vida. Tá? Quer fazer os agradecimentos finais, ô Silvio? Amém. Não, agradeço pela oportunidade. Que Deus continue abençoando aí o nosso cinegrafista, Robinho, né? Que está cada dia mais bonito. Está mais magro ele, né? Tá fazendo regime, jejum intermitente, viu? Fiquei sabendo aí. É muito bom. E Deus abençoe você também, viu? Creia. Até nisso, viu? Saúde, ó, jejum, tá na Bíblia. O pessoal aí fora, os médicos estão falando que tem que fazer jejum intermitente. E ó, faz muito tempo que está na Bíblia. E o jejum bíblico de Jesus, né, quando ele ficou lá os 40 dias fazendo o jejum, é o jejum de alimento, não é o jejum de água. Né? Então, assim, é fácil você notar, porque quando Jesus Mas não adianta termina... o assunto não, hein, mano? Não adianta não, deixa o pessoal vir beber dele. Ah, sim, claro, beber é para estudar a palavra. Estou dando um exemplo do jejum, né? Porque Jesus, quando termina lá os 40 dias, Jesus teve fome, não fala que ele teve sede, ele só fala que teve fome. Né? Boa observação. Então, assim, mas gente, tem que ser Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de vez em quando? Não. Salmo 1, verso 2 diz, medita de dia e de noite. Amém. Tem o seu prazer. Você tem prazer na lei de Deus? O nível nosso de espiritualidade, lembra lá no poço de Jacó, mulher samaritana? Jesus fala assim, vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso. Adore a Deus lendo a palavra de Deus. Amém. Diga para Deus, Senhor, eu te amo. Eu quero o Senhor na minha vida e leia a Bíblia. Porque o Espírito Santo vai falar com você na hora. Amém? Creia nisso. Amém. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, o Silvio, por ter participado com a gente, o Robinho. E Deus abençoe você, a gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.